Pessoal, então vamos fazer uma revisãozinha rápida aí do que a gente já viu até agora. A gente está fazendo a resolução de um exercício para aprender herança de forma prática. Nosso exercício é a criação de uma locadora de veículos, onde nós temos basicamente dois tipos de veículos que podemos alugar. E essa locadora, no enunciado do programa, ela diz que temos, no máximo, 10 veículos de passeio e, no máximo, 10 veículos do tipo carga. E analisando, a gente viu que, sim, existem características que são incomuns, tanto ao veículo do tipo passeio como veículo do tipo carga. As características que são comuns, ou seja, os atributos que são iguais, a gente optou por extirpá-los das suas classes originais e juntar em apenas uma classe. Para que eu vou fazer esse processo duas vezes, né? As regras de negócio são as mesmas, as validações são todas as mesmas, então a gente fez aí a extração dessas características em comum e também com isso daí, obviamente, a gente gera uma classe nova. E a nossa classe gerada está aí, classe veículo. Natan está falando que eram 5 de carga. Eram 5 veículos do tipo carga. Verdade, é isso mesmo. 10 do tipo passeio e 5 do tipo carga, segundo o enunciado. É isso daí. Aí a gente fez aqui a extração, e a extração nos gerou uma classe, e essa classe daí ela vai ser a origem para as demais. Ela é vista e entendida e é chamada de superclasse, ou classe pai, classe mãe, tanto faz, é o entendimento aí, é que ela está antes das demais, né? Essa classe que a gente tá moldando, que é a veículo, ela tem alguns atributos, e esses atributos eles já têm os seus métodos set, seus métodos get. Também podemos colocar os nossos métodos que a gente decidir criar. A gente viu aí que tem, a gente criou os métodos toString, que não era necessário pelo enunciado, mas para facilitar a nossa vida aí o toString ficou sendo interessante. E a gente também percebeu que era interessante, por exemplo, se eu tivesse um outro veículo, sei lá, veículo aquático, você quer cadastrar um veículo aquático, que poderia ser, sei lá, um jet ski, por exemplo, ou você quer alugar moto, ou você quer alugar veículos para serviços, né? Tipo um trator, né, uma máquina específica sobre rodas. A gente teria aí já a necessidade de repensar todo o nosso modelo, incluindo em tudo isso daí, fazer a base de cálculo também da alocação dele. Só que da forma que a gente fez, extraindo o veículo, eu acho que a gente consegue fazer uma herança nova aí, se for necessário, se for preciso, para qualquer outro tipo de veículo, né? E conseguimos também, nesse momento, e a gente pensou nisso daí, colocar o calcula valor de locação dentro da classe veículo. Sendo assim, eu não preciso implementar esse método novamente se a forma de cálculo for a mesma, for a padrão, ou seja, a diferença do KM final para o KM inicial, ou seja, quantos quilômetros a pessoa rodou com o meu veículo alugado, vezes o valor da alocação desse veículo daí. Isso é o cálculo padrão que a gente tem. Se isso daí tiver tudo ok, belezinha, o veículo não, esse novo veículo que a gente criar, não vai ser necessário reimplementar esse código para calcular o valor de locação. Fizemos isso, então criamos todos os métodos set, todos os métodos get, o calcula valor de locação, e na classe que seriam as nossas classes filha, aqui passeio e carga, que era o que é pedido pelo enunciado do problema, a nossa classe passeio ela é uma subclasse de veículo. Então, todas as características que a gente criou em veículo, a gente herda para dentro de passeio. Ou seja, passeio só tem dois atributos, que é o ar-condicionado, se tem ou se não tem ar-condicionado, e o número de portas que o veículo de passeio tem. Com isso daí, eu herdo de veículo
Se tem placa, qual que é a placa, qual que é a marca, o modelo, o ano de fabricação, qual que é o valor do KM rodado, qual que é o KM inicial, qual que é o KM final. E eu não preciso replicar essas características na classe filha, já que a classe pai já tem elas. Então, a classe pai tem as características, eu aproveito ela novamente. Isso daí é uma coisa bem interessante. Diminui muito o trabalho de replicar código. A mesma coisa acontece para a carga. A carga, ela tem uma característica única, né? Que é específica de veículos do tipo carga, que é a capacidade, que é quanto que um veículo pode transportar. Qual que é o peso que ele pode transportar? E a gente tem esse peso dado por um inteiro, ele é em toneladas, e a gente também tem as mesmas características de veículo, ou seja, a gente tem placa, marca, modelo, ano de fabricação, o valor do KM, o quilômetro inicial e o quilômetro final de locação. Então, essas características são comuns. Isso daí é bem bacana, é bem interessante, a gente pode aproveitar isso daí como característica para poder trabalhar. Mas o veículo tipo carga, ele tem um diferencial, que é o cálculo da sua alocação. O cálculo da sua alocação, ele é acrescido de 10%, e aí a gente colocou isso daí como regra porque a gente tem o desgaste físico da máquina por transportar peso. Então a gente cobra 10% a mais por causa dessa característica que ela tem. Já que é assim, a gente tem que reescrever esse código, que é o calcula valor de locação. O calcula valor de locação na classe passeio, a gente não precisa fazer nada, ele já é herdado da classe veículo, então vem para ela numa boa, tranquilo, mas no caso específico da classe carga, a gente pode reescrever esse código mudando as características dele. E a gente viu que tem várias formas de ser feita essa reescrita, né? A gente pode fazer a escrita padrão substituindo o nome dos atributos por seus métodos get, porque os métodos get são públicos e os atributos eles são declarados como private. Sendo private, ele só é acessado dentro da própria classe veículo. E eu preciso ter acesso a eles em uma outra classe, uma subclasse, uma classe que foi herdada. Então, eu posso usar os métodos get para poder pegar isso daí. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade, na classe veículo, a gente alterar o tipo de visão, de restrição de visão que a gente coloca sobre esses atributos. Eles estão privados, a gente poderia colocar eles protegidos. Sendo protegido, eles são visíveis dentro da própria classe e das suas classes filhas, ou seja, das classes que herdam essa classe daí. Então, todas as classes que herdaram de veículo, elas têm acesso ao atributo que é protegido. Isso aí é bacana. Logo, se eu fizer essa alteração lá em veículo, o meu calcula valor de locação pode utilizar direto o nome do atributo. É bacana, então eu tenho essa possibilidade. A gente tem algumas implicações de segurança. As implicações de segurança dizem respeito a quem vai herdar a nossa classe, né? Quem pode herdar a nossa classe. Se eu não sei quem pode herdar a minha classe, e eu não sei se quem herda a minha classe, quem vai implementar um código herdado a partir da minha classe, tem conhecimento da regra de negócio e não quero que a minha regra seja quebrada, ela não é modificada para nenhum tipo de veículo, tem que ser seguido aquela regra, talvez mudar de private para protect não seja uma boa. A gente pode deixar private e deixar a pessoa acessar através dos métodos de retorno, que é o método get. Seria uma possibilidade. Porque, por exemplo, se eu tenho acesso direto ao atributo, eu posso colocar um valor que quebra a minha regra. Porém, todavia, entretanto, existe uma outra visão, né, que pode ser pensada. Eu posso ter aí a necessidade de, na classe filho, a classe que herda a subclasse, nessa classe eu modificar a regra de negócio para aquele tipo específico de veículo que eu estou criando. Nesse caso, fazer protegido é muito interessante, porque eu permito que possa ser reescrito os métodos de validação dele e até os valores que eu posso inserir.
aí está tudo certinho, sem problema nenhum. Podemos fazer dessa forma. E uma última forma que é possível, já que o calcula valor de locação em si, ele traz para mim o valor da locação, que é o quantos quilômetros andou vezes o valor do quilômetro. Porém, eu tenho que multiplicar por 10%, eu tenho que acrescer 10%. E se eu chamar o calcula valor de locação da superclasse, se eu chamar ele, o resultado dele, multiplicar por 1,1, eu estou acrescendo 10%, fazendo essa multiplicação, eu tenho o resultado também. Então, é uma outra possível forma. Então, foi isso daí que a gente deixou registrado nos nossos códigos. Por exemplo, lá no passeio, a gente poderia utilizar da forma que está comentado, né, o nosso código, se os atributos que a gente estiver utilizando ali, se eles estivessem protegidos na classe que a gente está que a gente está herdando, né, no caso a classe veículo. Poderíamos utilizar os gets da vida, também não teria problema nenhum, seria uma outra possibilidade, ou ainda a gente poderia fazer essa chamada daqui, que também funciona muito bem. A gente chama o método calcula valor de locação. Só que se eu só chamar calcula valor de locação, ele vai encontrar esse método nessa classe, e isso vira uma recursão. Então, é um método que chama ele mesmo. Se eu chamo ele e não tenho nenhuma regra para parar, a gente tem um erro que acontece, que é o Stack Overflow, que é o estouro da pilha de chamadas que a Java Virtual Machine comporta. Então, quando a gente chama um programa Java, ele carrega o primeiro programa na pilha, é o programa main. E em cima do programa main, todas as outras chamadas vão acontecendo. Se a gente tem muitas chamadas, e assim, o valor de chamada é bem grande, não é pequeno não, mas se a gente tem muitas chamadas, que nesse caso é uma recursão infinita, ele nunca vai parar, ele estoura essa pilha daí. E aí ele vai dar um erro e vai jogar de novo para o sistema operacional. E parou o nosso programa. E isso daí não é interessante. Se eu colocar o super, que é a nossa palavrinha mágica da vez, o super, ele vai fazer referência à superclasse. Então, o que eu estou dizendo ali é que o calcula valor de locação é um método que está na superclasse, não é um método que está na classe atual que eu estou manipulando, que eu estou mexendo, que eu estou escrevendo. É um método que está na minha superclasse. E aí eu consigo acessar. Novamente, para lembrar, por que a gente colocou ele lá na superclasse? Eu poderia deixar que cada um implementasse, cada filho implementasse o seu método. Não iria ter problema nenhum. Realmente não teria problema no nosso caso daqui. Por quê? A gente simplesmente teria o método calcula valor de locação, ao invés de ser escrito dentro da classe veículo, a gente escreveria dentro da classe passeio, iria funcionar. A gente só teria que tomar aqueles cuidados devidos, que seriam ou a gente muda para protegido, ou a gente usa os assessores de retorno para poder manipular os valores dos atributos, mas funcionaria muito bem. O problema é que, nesse caso que a gente está fazendo uso aqui na carga, ele precisa estar na superclasse, porque a minha visão hierárquica é muito complicada na herança no Java. Eu só consigo olhar para cima. Então, a subclasse consegue enxergar a superclasse, mas eu não sei quem mais herdou dela. Eu não consigo fazer um teste na minha classe para listar todos os filhos da superclasse. Não existe um método assim, superclasse, me liste todos os seus filhos. Por quê? Porque a superclasse não consegue enxergar os seus filhos. Ela só enxerga quem está acima dela. Abaixo dela, ela não enxerga. Então, se você imaginar uma estrutura em forma de árvore, né, a superclasse está aqui no topo, por exemplo, passeio está aqui na base, passeio consegue enxergar a superclasse, mas ele não consegue descer aqui nessa hierarquia para enxergar a carga. Então, eu não consigo ter um sobe e desce na minha hierarquia de classes. Eu só consigo subir. Eu só subo. Eu posso ter uma árvore genealógica gigantesca, ter herança de herança de herança de herança, e eu consigo ir subindo na minha árvore. Vou chegar até o topo dela, consigo, sem problema algum. Não tem problema isso daí. O problema é que eu não consigo descer. Ele não consegue fazer o retorno para os nós inferiores. Isso daí é uma coisa que a gente tem que pensar, já que
eu não consigo subir na superclasse e descer na classe passeio para ver o método calcula valor de locação para eu me aproveitar dele, que nem a gente fez aqui, eu tiro esse calcula valor de locação que está na passeio, passo ele para a classe superior a ela, que no caso é veículo, ela vai herdar esse método, então a passeio vai enxergar, vai ter a herança desse método, vai continuar transparente para quem for usar, ninguém vai notar a diferença, e agora a gente que está usando lá em carga, a gente consegue fazer a chamada do método que fica na superclasse através do super. Isso daí é uma coisa interessante. E como que a gente transforma uma classe em filha de alguém, né? Como que a gente consegue transformar uma classe em subclasse? Isso daí é feito nela mesmo. Eu lembro, novamente, a superclasse, ela desconhece, ela não enxerga, ela não vê quem está abaixo dela, quem herda a partir dela. Então, eu tenho na classe filha a característica que tem que ser alterada, modificada, para que ela possa enxergar a classe pai. As características que a gente tem que mudar são poucas, são somente duas coisinhas que a gente precisa fazer. A primeira é, na declaração da nossa classe filha, a gente precisa explicitar de quem que ela está sendo estendida, quem que é a classe pai. Nesse caso, a gente vai utilizar o extended e colocar o nome da classe, que é a superclasse ou a classe pai. Ainda tem mais uma característica que a gente pode e deve utilizar quando necessário, que é colocar como primeiro comando o super. E esse super é a chamada do método construtor da superclasse. Lembro que ele abre e fecha parênteses desse jeito, porque o construtor da classe veículo é veículo, abre e fecha parênteses. Se ele tivesse a passagem de algum parâmetro, eu obrigatoriamente também teria que fazer a passagem de parâmetro aqui. E aí ele teria uma característica um pouco diferente, ele teria uma assinatura diferente. Lembra o que é assinatura? Assinatura é o nome do método mais os tipos de parâmetros de entrada que ele tem. Vamos dar uma testada de como está, né? A gente já criou uma locadora de veículos. A nossa locadora de veículos, ela já tem a importação de 2 scanners, porque eu tenho valores numéricos e valores strings para serem lidos. A gente viu que tem uma característica diferente na hora que eu declaro os meus arrays de tipos primitivos para a declaração de arrays de tipos objeto, de tipos referência. Quando eu faço a declaração de um array do tipo primitivo, eu já declarei e eu já posso acessar os valores diretamente. Quando eu estou fazendo a declaração de um array de referências, né, um array de objetos, ele vai fazer a declaração de 5 ou de 10, no nosso caso aqui, de 10 para passeio e de 5 para carga, 5 posições que eu vou utilizar. Eu tenho 5 elementos declarados e 10 elementos declarados. Porém, eles só foram declarados. Ali, eu estou dizendo que eu tenho 5, no caso da carga, eu tenho 5 espacinhos de memória, e cada um desses espacinhos de memória é um espaço reservado para uma referência à carga. Mas eu não instanciei. Para instanciar, eu preciso do método construtor sendo invocado através do operador new. Então, eu tenho que dar new e o método construtor. Toma cuidado, porque a gente acaba confundindo muito. Eu tenho que fazer essa instanciação para cada uma das nossas posições. O que eu propus de solução? Para que eu não tenha que já declarar o meu array e instanciar 10 veículos do tipo passeio, mais 5 veículos do tipo carga, eu criei uma ideia de um menu de cadastro, aonde, quando necessário, eu cadastro, eu instancio o objeto que eu vou utilizar ali naquele determinado momento. Então, a gente pode fazer da seguinte forma. Está aqui o nosso array, né? Temos os 2 arrays declarados, criamos, né, duas variáveis,
do tipo inteiro, para serem os nossos ponteiros, que vai apontar para a posição atual de cada um deles. Então, utilizei o nome atual passeio, que vai indicar qual que é o ponteiro, qual que é a posição atual no array de passeio, e o atual carga, que vai servir para apontar qual que é a posição atual no array de carga. Além disso, a gente tem uma variável opção para poder ler os itens de nosso menu. A gente fez um menuzinho pequeno ainda, ele não é tudo que é demandado, solicitado no nosso exercício, mas já dá para começar a brincar aqui. Temos as opções de cadastrar veículo de passeio, cadastrar veículo de carga e mostrar os veículos cadastrados, além de poder sair, né? Fizemos, então, isso daí dentro de um do while, fizemos a leitura da opção e depois a gente está testando. A gente só montou o primeiro caso, e o primeiro caso, quando a gente montou, ele foi bem simplório também, a gente não fez muita mágica sobre ele. Vamos conversar sobre ele um pouquinho. O que está acontecendo? Qual que é a primeira linha do meu case? A primeira linha do meu case, ela fala o seguinte, então essa linha daqui que fala passeio na posição atual de passeio, ou seja, qual que é a primeira posição? É 0. Então, o meu array está vazio, ele não tem ninguém. Ele está na posição 0. Então, eu estou pegando e falando, olha, estou criando um novo veículo do tipo passeio. Na posição 0 do array, eu criei um novo objeto do tipo passeio. Ali foi instanciado um objeto para a gente. Feito isso daí, a gente fez lá a montagem, obviamente a gente colocou ali o demais informações com o entendimento que a gente omitiu, porque estava no término do nosso horário, a gente fez a omissão de todos os outros atributos que a gente deveria ler, né? A gente excluiu isso daí, e a gente fez ali, olha lá, cadastramos qual que é o atual passeio, né, na posição, setamos qual que é a placa dele. Então, na posição 0, que a gente instanciou o nosso primeiro objeto ali, a gente pegou e leu a placa. A gente leria as outras informações que a gente vai montar e depois a gente pergunta, deseja salvar essas características aqui? Você deseja salvar os valores que você colocou dentro do nosso objeto criado? Se você disser sim como resposta, ele incrementa a posição atual em 1. Então, ele sai da posição 0 do nosso array e vai para a posição 1. Se você disser não, ele vai ficar aqui. E o que acontece quando eu voltar nesse código se eu disser não? Se eu voltar nesse código, eu vou reinstanciar. Quando eu reinstancio, ele vai novamente criar uma nova referência e jogar sobre aquela posição. Vai zerar todos os valores que você já tinha digitado. Ele não salva. Ele fica dentro do meu array, mas quando eu fizer novamente, ele vai apagar isso daí. É uma saída legal para a gente fazer o controle. Terminou isso daí, break, quebrei, né, o nosso switch, e aí ele volta no laço e mostra o menu. Essa daí era a ideia. Para fazer o de carga, a gente instanciaria o de carga, e aí tem o lista. O lista também é uma coisa legal. Eu gostaria de mostrar para vocês algumas possibilidades. A gente trabalha com um for padrão, né, que a gente faz o nosso for, perdão, o nosso for, ele tem a inicialização de uma variável, tem o teste e depois tem o incremento ou decremento que a gente vai fazer. Esse daí é um dos tipos de for que a gente tem. A gente tem mais de um tipo de for. Existe um for chamado for each, que é um for especial que a gente pode utilizar. Ele foi implementado a partir do Java 8, então se alguém estiver rodando em versões do Java 7, pode ser que, né, tenha probleminha. Recomendaria a atualização da Java Virtual Machine. Atualiza aí a versão do Java, né, o JDK manda para uma versão nova, faz tudo aí atualizado e aí já vai ter a possibilidade de verificar essas características. O Java 8 ele é um ponto de ruptura, literalmente, entre as estruturas que a gente tinha e as estruturas novas. Vale a pena deixar na versão 8 para a gente poder trabalhar, é bem interessante, aí pode ser qualquer uma das versões a partir da 8. Eu, pessoalmente, acho que sempre manter atualizado é uma boa, então vale a pena.
mas não gastaria muito esforço em atualizar em meio de desenvolvimento, em meio de aula. Só se fosse para mudar de versão. Então, sair do Java 8 para o Java 9, do Java 9 para o 10, do 10 para o 11, eu acho que valeria a pena se demandasse necessidade de características novas que as novas versões vêm colocando. Se não, eu ficaria na versão estável, na versão que eu estou, ficaria com ela até o término do projeto ou até o término do semestre, para não ter nenhum problema. Fica aí a dica, então. Vamos ver como que eu poderia fazer isso daí. Mas para fazer essa alteração, para fazer a implementação do nosso Java, eu vou fazer uma modificação que eu acho que é muito importante. Eu vou mudar o nosso método toString. Os nossos métodos, não só um, os 3 métodos toString, eles são muito verborrágicos, né? Ele tem muitas linhas, e essas linhas acabam por ficar complicando um pouco a situação da visualização do nosso veículo. Para tanto, eu vou fazer essa correção daí, eu acho que vai ficar interessante. Vou diminuir algumas coisas que eu acho que vão ficar legais. Então, vou colocar aqui placa, e aí ele já vai concatenar com a placa. Depois, marca. Modelo. Valor km rodado. Ano. KM inicial. E KM final. Tá aí as características que eu acho que são importantes da gente visualizar. E aí fecha. É uma bobeirinha, mas a gente estava gastando muitas linhas. Essas linhas, muitas, né, ficam ruins de serem visualizadas. Fica bem complicado a nossa visualização, porque dentro de uma visão a gente tem uma estrutura grande, né, não fica tão bacana. Então, a primeira modificação em veículo, eu diminuí o tamanho, então aqui vai ficar em uma linha. Vou fazer a mesma coisa para o passeio e a mesma coisa eu vou fazer para a carga. Eu vou tirar aqui essas possibilidades. Eu vou deixar aqui um /n, que é um veículo que vai ocupar 2 linhas, vai mostrar as características de veículo e de passeio, só para a gente poder visualizar isso daí melhor. A gente tem aqui ar-condicionado, e aí ele vai mostrar um valor lógico para a gente. A gente vai ter aqui portas, mostra a quantidade de portas e valor de locação. Tá lá as nossas características e ele não pula a linha depois disso daqui. Fica dessa forma aí, ele vai gastar 2 linhas para cada impressão, já vai melhorar um pouco compilando para ver se está tudo certo. Beleza, tá tudo tranquilo. Né? Fica melhor. E também vamos fazer essa alteração na classe na classe carga. Vamos fazer essa representação também. A gente tem aqui a capacidade, então adicionamos a capacidade e também o valor de locação. E a gente tira esse bendito enter do final. Eu acho que essa daí são características que vão facilitar a nossa visualização. Então, só para a gente brincar um pouco, né? Vamos ver como que está aqui o nosso valor a nossa locadora de veículos, né? Compilando e executando, vamos ver, ela está funcionando, a gente sabe que ela está com uns bugzinhos ainda, porque não foram implementados. A gente tem aí a solicitação da placa, que é interessante para a gente entender que eu ainda não fiz nenhuma implementação com os regex que o Fernando e que o Bruno passaram, eu ignorei isso daí por enquanto,
não fiz essa alteração. Vou colocar aqui uma placa qualquer. Ele pergunta se quer salvar os dados, eu digo que sim, e aí beleza, tá lá, e eu não tenho mais nada do que fazer aqui, né? Então, posso sair. Vamos fazer uma impressão. A impressão é dada no item 3. Eu vou fazer primeiro a impressão de um veículo do tipo passeio lá no item 3. O que acontece? Como que eu montaria um laço para poder exibir os itens do meu array? Vou fazer a forma padrão, né? A gente faria assim, um for. Tá lá o nosso for. A gente teria aqui dentro do nosso for, obviamente, um system.out.println e a gente vai imprimir aqui dentro passeio na posição do nosso índice. E a gente pode fazer a chamada direto só do nome objeto, porque a gente implementou o método toString. Se a gente tem o toString, ele converte o nosso objeto para string e consegue imprimir aqui. E ao final disso daqui, ele dá um break, ele rompe o nosso switch, e aí ele volta e vai estar tudo certo. Como que a gente faria essa implementação? Teoricamente, a gente faria alguma coisa assim, int i igual a 0, i menor que alguma coisa que a gente vai conversar, e mais. E aí, o que é esse uma coisa que a gente vai conversar? Na cabeça de qualquer um viria o instinto de colocar aqui passeio.length. E aí eu digo para você, eu também concordo, funcionaria, né? Mas é a melhor opção? Eu acredito que não. Então vamos compilar e executar para a gente ver, né? Eu não tenho nenhum item cadastrado. Eu vou mandar mostrar os veículos cadastrados. E aí, olha lá, ele mostrou bonitinho, null. O que é um null? Quando a gente não tem referência, quando não está instanciado. E aí, beleza, vamos fazer o seguinte, e se eu quisesse listar somente os veículos que eu tenho cadastrado? Os veículos de passeio cadastrados. Atual de passeio. Ficaria interessante, porque ele não ficaria com aquele monte de null. Isso daqui é uma saída legal. Isso daqui é bem interessante. Isso aqui fica bacana, então a gente poderia fazer isso daqui. Compilamos o nosso programa, rodamos ele, vou mandar listar, que é a opção 3, tá lá, e ele não listou nada. Perfeito, não listou nada, não tem nada cadastrado. Eu vou entrar com a opção 1, vou cadastrar um novo veículo. Sim, cadastrei. Beleza, 3, eu quero ver agora. E olha lá, ele mostrou para a gente que tem um veículo cadastrado ali. Tá bacana, nossa exibição não é a mais bonita, mas ela funciona. Então a gente tem aí 2 linhas para listar um veículo cadastrado. Tá aí, funcionou, bacana, tá solucionado o nosso problema por enquanto. Mas eu tenho outras possibilidades, então eu vou deixar aqui, eu vou colocar como comentário para a gente não perder, né? Vou colocar essa daqui. Então a gente teve a primeira possibilidade, que é utilizando aqui o passeio.length. Então tem essa possibilidade. Ela nos gera um monte de null, porque para cada um que ele vai exibir, cada vez que ele tentar exibir uma posição, ele vai mostrar null. Esse daqui só mostra aquilo que a gente cadastrou, e a gente tem ainda uma outra possibilidade. A outra possibilidade é bem interessante. A gente pode utilizar um for each. O for each no Java 8, ele é da seguinte forma. A gente vai ter que falar o seguinte. A gente quer iterar alguém. Quem que a gente quer iterar? A gente quer iterar passeio. Então, esse cara aqui é o nosso alvo. Só que eu preciso de uma variável que receba essa informação. Que variável que pode receber o que está dentro do array de passeio?
Vamos dar uma olhadinha no como foi declarado o passeio? Olha lá, a variável, ou nosso objeto, né, melhor dizendo, tem que ser da classe passeio, né, com P maiúsculo. Tá lá, tem que ser passeio. Então, eu preciso, obrigatoriamente, nessa posição que está selecionada, eu preciso colocar aqui alguma coisa para fazer referência a passeio. Então, eu preciso de alguma coisa aqui que vai se referenciar a passeio. Por exemplo, eu vou criar vou chamar de P. Para cada P no array de passeios, né, de veículos de passeio, eu mando imprimir esse P. Eu posso fazer isso daqui. É uma outra referência. Obviamente, tem casos e casos de utilização, e aí vai do gosto de cada um. Por exemplo, se você precisar das posições, dos índices do array, iria para as opções de cima. Se você quisesse listar dizendo que está vazia uma posição, você ainda pode testar para verificar se passeio é igual igual a null, e você escreve alguma coisa, senão você imprime ele. Tem várias possibilidades. Mas vamos ver aqui o que acontece com essa referência. Fizemos aqui um for each, então a gente declarou uma variável do tipo passeio, que ele vai receber cada um dos itens do array de passeio. E a gente vai executar e vamos colocar lá a opção 4, ele vai ter que mostrar um monte de... Opção 4, perdão, opção 4 é sair. Opção 3, ele vai ter que mostrar para a gente todos os null. Então, ele vai fazer a chamada de todos os null que nós temos. Tá perfeito, é isso daí que a gente queria realmente, que ele listasse. É uma outra forma de visualização. Então, eu estou deixando aqui como referência, para que você possa escolher qual que você prefere mais, qual que você deseja fazer. Ah, e se eu quisesse imprimir só os que não são null? Beleza, também tem uma possibilidade. Você poderia fazer um if, fazer um teste aqui. E aí, caso o teste fosse ok, você imprime, se não, você pula. Pode ser isso daí. Que teste que eu faria? Eu testaria para ver se o P ele não é igual a null. E aí me lembra um exercício lá do segundo semestre de uma das primeiras listas que fala para atribuir null para uma variável do tipo double com D minúsculo e não dá certo. Mas aí quando você coloca double com D maiúsculo funciona. Por quê? Porque null você está tirando, apagando a referência do objeto. E isso daí é interessante para a gente. Nesse momento, a gente pode testar se um objeto foi instanciado ou não. Se ele está nulo, ele não foi instanciado. Se ele não está igual a nulo, quer dizer que ele tem uma instância, quer dizer que ele pode ser impresso. Compilando e verificando, a mesma coisa pode ser aplicada nas opções de cima. A gente tem lá a possibilidade de listar, ele não listou nada, então bacana. Eu vou cadastrar um veículo, então vou fazer um cadastro aqui de um veículo genérico. Está lá cadastrado, vou mandar listar e ele lista somente o veículo que eu tenho, que eu acabei de cadastrar, né? Tá lá bonitinho. A gente fez o cadastro dele. É essa a ideia que a gente pode fazer para implementar. Dá bastante possibilidades para a gente solucionar nossos problemas. Novamente, deve de utilizar? Não sei se você deve de utilizar. Por que que eu estou falando que eu não sei se deve utilizar? Porque se eu quiser fazer um controle de posições, eu obrigatoriamente precisaria criar uma variável, coisa que eu já tenho no for convencional. Então, se eu quiser um for convencional, eu já tenho as opções lá para ele ir mostrando os is. Mas eu poderia fazer aqui, por exemplo, um int quantidade igual a 1. Esse quantidade é a quantidade de veículos cadastrados, né? E aí, se ele é diferente de null, eu vou pegar e vou concatenar esse quantidade aqui um pouco mais bonitinho. Eu vou colocar aqui quantidade mais, e aí eu vou colocar aqui um parênteses e um espaço para poder mostrar na frente ali do objeto.
Poderia ser, é uma saída bem interessante também para a gente poder fazer a listagem dos nossos objetos. É legal, funcionaria. Obviamente, depois que eu imprimo ele, eu preciso incrementar. Posso fazer isso daí de outra forma, ou posso colocar o mais aqui. Vou deixar esse mais estranho a leitura, porque a quantidade mais, né? Fica esquisito, mas funciona muito bem. Então, se eu tentar listar, continua mostrando 0. Porém, se eu colocar 1 e cadastrar o nosso veículo padrão lá, sim. Aí agora a gente listar, a gente tem aqui um númerozinho, né, sendo exibido, informando que é o primeiro dos nossos veículos cadastrados. Tá bacana. Se eu cadastrar mais um, então vou novamente cadastrar. Vamos cadastrar mais um veículo. Sim. Se eu mandar fazer a listagem, então, opção 3, e mando listar, tá lá. A opção 3 faz bonitinho também e ele vai numerando, né? Então, eu tenho aqui a possibilidade de ir numerando 1, 2, tá lá os meus veículos. Obviamente, esse verbose daqui não tá muito legal. A gente está utilizando um toString. Precisa saber qual que é o KM inicial e qual que é o KM final agora? Não, não precisa. Então, a gente já poderia tirar essas informações. Será que listar dessa forma é a melhor? Né? Não acho. Não acredito realmente. Então, acho que a gente pode melhorar essa exibição aí muito ainda. Aqui é simplesmente utilizando o toString para não ficar gastando muito tempo da aula escrevendo, né? Tá aí, então, essa possibilidade com um for each. A gente viu uma coisa diferente hoje, que é o uso do for each. Eu acho que o for each é uma coisa muito interessante. É uma solução que a gente tem, então a gente precisa de uma variável que seja do tipo do array, que vai ter 2 pontos e o array depois. E aí a gente itera e essa variável vai receber cada uma das posições do array e vai listar. Vimos outra coisa bem interessante também, que é para verificar se a gente tem lá o null, né? Se a gente tem um objeto igual a null, quer dizer que ele não foi instanciado. Se ele não, né, exclamação não igual a null, quer dizer que ele tem uma instância, quer dizer que ele foi criado, ele tem uma referência. Ainda poderia ser implementado alguma coisa aqui, né? Se ele imprimiu o 1 vai mudar de alguma forma em algum momento. Então, poderia fazer aqui, se alguma coisa, e dar uma mensagem. Poderia ainda implementar da seguinte forma: se quantidade igual a 1, ou seja, ela não foi alterada, não foi impressa, eu vou dar uma mensagem que não existem veículos de passeio cadastrados. Então, olha lá, não existem veículos de passeio cadastrados. Tá aí, uma boa saída também para a gente não ter uma visão tão feia do nosso programa, né? Ficaria bem mais bonitinho aqui. Vou colocar lá 3 e aí não existem veículos de passeio cadastrados. Obviamente, se eu quiser fazer também para o veículo do tipo carga, eu colocaria novamente um outro for, só que agora apontando para o veículo do tipo carga. Como a gente não tem, eu vou copiar essa estrutura só para a gente ver, né? Vou utilizar essa estrutura daqui. Então, essa estrutura, vou repetir. E aí, agora, como eu já tenho declarado quantidade, eu estou simplesmente dando o valor inicial dela mais uma vez, que é 1. E agora eu vou trocar, eu não quero mais passeio, eu quero carga. Não é mais o array de passeio, é o array de carga. Vou chamar aqui de C. Tá lá as nossas referências. Ele vai fazer a listagem de um, a listagem de outro. Não existem veículos de carga cadastrados. Tá aí, ó. A gente teria a listagem dos dois. Se a gente fizer a nossa compilação e execução,
3 direto, ele vai mandar lá 2 mensagens, que não existe nem de passeio nem de carga cadastrados. Se a gente cadastrar um veículo que a gente só tem cadastro do de passeio, né? Vamos lá colocar aqui um veículo do tipo passeio, salvamos, listamos, ele faz a listagem agora, né? A listagem acontece, tá lá bonitinho, e depois indica que não existem veículos de carga cadastrados. Fica legal, já dá para ter alguma coisa melhorada. E por que que essa listagem é tão importante para a gente? A gente poderia manter a sequência contando, né? É a gosto do freguês. Essa listagem é importante porque quando a gente for fazer a locação do veículo, né? Então eu quero alugar um veículo. O que que eu preciso fazer? Eu preciso listar ele. Aí a pessoa vai escolher veículo do tipo carga, veículo do tipo passeio. Ah, eu quero veículo do tipo passeio. Beleza, eu vou listar os veículos do tipo passeio. Tá aqui, todos os veículos do tipo passeio. Qual dos itens você quer alugar? Ah, eu quero alugar o item 1. Beleza, o item 1. O que que eu preciso indicar? Eu preciso colocar lá qual é a quilometragem atual. Depois, quando a pessoa devolver o veículo, o que que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o mesmo processo para que ela mostre para mim quais são os valores e eu colocar quais são os valores. Uma boa saída, e aí a gente pode pensar em soluções, nós temos no veículo, como regra de negócio, né, a gente disse que tanto o KM inicial como o KM final, eles podem ser igual a zero. Então, a gente poderia deixar tudo igual a zero. Zero é o padrão. Então, zero seria o não tem veículo de, não tem quilometragem, né? Quando eu faço isso, eu consigo fazer a listagem. E como que eu consigo depois ver né, os valores? Ou ainda, eu posso fazer uma artimanha, né? Eu poderia fazer aqui uma forma de colocar menos um. Quando aparece menos um, eu tenho o valor ali que não deve ser exibido, quer dizer que aquela informação não foi inserida. São possibilidades de criação e soluções, né? Alguns chamariam de gambiarra, eu chamo de solução programática. E é isso que a gente faz mesmo, a gente faz esse tipo de solução. Se não existe uma solução, a gente cria essa solução. Poderia ainda colocar, por exemplo, um novo atributo que é se ele está alugado ou não. Se o alugado tiver marcado, né, a gente poderia criar aí um atributo que alugado acho que é ruim, porque a gente, na verdade, tem 3 status, né? A gente tem o veículo disponível, o veículo que foi alugado e o veículo que foi devolvido, né? Isso daí são 3 status possíveis. O veículo que foi devolvido, eu posso alugar ele novamente, mas não são status iguais, porque se eu quiser verificar, por exemplo, quanto que eu recebi de dinheiro, eu vou em cima desse último daqui, que são os veículos que foram devolvidos. Ele foi alugado, foi utilizado e foi devolvido, e aí eu consigo ver quanto que eu ganhei de dinheiro em cima da locação daquele veículo. O veículo que está alugado, eu não tenho controle da quilometragem final dele, logo eu não tenho perspectiva de quanto que eu vou receber. O veículo que está disponível para locação, infelizmente, ele não foi alugado ainda, ele não tem uma possibilidade de aluguel ainda em vistas. Então, a gente poderia colocar uma situação, estado, status, né? E colocar essas 3 possibilidades aí para a gente fazer a listagem. É uma outra ideia. Gostaria, então, de, com base em todas essas ideias, propor uma entrega dessa atividade com a sua criatividade. Então, vamos fazer dessa forma daí. O que eu vou pedir para vocês é que eu estava verificando no Teams, o Teams não permite o envio de arquivos de tipos diferentes da Microsoft, né? É Word, Excel, PowerPoint, ele permite também o envio de imagens, PDF, acho que são os 5, se eu não estou enganado. É bem restrita as possibilidades, ele não abrange eu poder, por exemplo, mandar um .java ou mandar um arquivo diferente, né? Eu vou verificar se eu faço isso daí através de um formulário do Google Forms, não do Microsoft Forms, né?
E aí eu coloco disponível para vocês fazerem a entrega. Aí eu coloco cada um dos arquivos que deve ser upado, né? Eles devem de ter, a gente deve de ter aí 3, 4, a gente deve ter nessa atividade 4 arquivos para serem upados, que seria um para representar veículo, um para representar passeio, um para representar carga e um que é o nosso executável, que vai trabalhar em cima de tudo, vai utilizar isso daqui tudo, né? Então seria isso daí. É uma proposta que eu tenho para vocês, é uma atividade, vocês vão poder estudar. Tendo dúvidas, eu estou à disposição, o monitor também está à disposição, e eu acho interessante a gente sempre fazer uso da monitoria quando for preciso, quando for necessário, tá bom? Por enquanto é isso, essa parte daqui eu parei.